Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o grande rival Corinthians. Obviamente, como a gente fala de Campeonato Brasileiro, a vitória era muito importante para o São Paulo, que briga ali na parte de baixo da tabela, mas o time vinha de uma situação muito difícil, de uma classificação dramática para a final da Sul-Americana, né? Então o time estava bastante desgastado e vai ter um desafio enorme na Copa do Brasil. Precisará de um grande milagre para enfrentar o Flamengo. Este é o jogo rápido de uma partida que o São Paulo foi com sua equipe reserva enfrentar o rival, que veio com seus titulares, e acabou conseguindo ali arrancar o empate. Obviamente que esse é um vídeo mais rápido que o usual. Amanhã vem o vídeo de jogo com todas as análises táticas ali de Gabriel Perecini, com a qualidade de sempre, mas alguns destaques que a gente precisa comentar aqui. O São Paulo conseguiu trabalhar muito bem dentro dessa proposta de um time alternativo. É sempre um desafio para os jogadores, né, jogar uma partida ali com uma equipe alternativa, com uma equipe reserva, porque a movimentação, o entrosamento, tudo isso é muito problemático, ainda mais quando você enfrenta um time, um adversário difícil, que briga ali na parte de cima da tabela. Dentro dessa proposta, a gente teve alguns destaques ali do São Paulo. O Thales, né, dos garotos ali, que ficou fazendo a marcação no meio, foi um dos destaques, ainda acabou acertando o travessão numa bola. O São Paulo teve duas bolas em que acabou acertando o travessão, uma com ele, outra com o Éder, salvo engano. E o Corinthians também teve bola na trave, teve um gol muito bonito do Yuri Alberto, que teve muito espaço para chutar não de muito longe, mas de longe, no ângulo, sem nenhuma chance de defesa. E o São Paulo teve um pênalti ali, um pênalti muito contestável, assim, aqueles pênaltis que no Brasil às vezes é pênalti, às vezes não é, mas um enrosco ali do Éder, numa belíssima metida do Rafinha, também um outro destaque do São Paulo. Penso que o maior destaque, eu falei do Thales Costa, penso que o maior destaque do time tenha sido, sem dúvida nenhuma, o Felipe Alves. Felipe Alves hoje, eu vou até fazer aqui uma parte, porque ele fez uma partida muito boa. Fez 3 defesas difíceis, a bola foi mais em cima dele, mas aí tem o senso de colocação, mais 2 outras defesas muito, muito grandes, defesas enormes, em que ele se desloca para fazer a defesa, em que ele vai atrás, em que ele tem uma leitura muito apurada, em que ele se joga com muita coragem. Foram 2 intervenções importantíssimas, porque o que acontece? O São Paulo começou ali a partida de modo muito equilibrado, né? O time estava jogando um futebol equilibrado, ninguém tinha tido nenhuma grande chance, ninguém tinha chutado qualquer bola em gol. O Thales teve uma oportunidade, mas estava muito longe. Talvez tenha pensado que não ia ter tanta força para bater, tentou fazer a jogada. O Corinthians, na primeira bola que teve realmente chance de bater pro gol, acabou fazendo o gol. Então, quando o Yuri Alberto faz o gol, chuta a bola no ângulo, nenhuma chance para o Felipe Alves, fica aquela coisa, acho que o Miranda deu um pouco de espaço ali pro chute, mas foi uma boa jogada, uma jogada bem trabalhada do Corinthians. O São Paulo precisou fazer todo um trabalho de reconstrução, todo um momento ali, porque tinha muitos garotos, tinha time muito, muito, muito desentrosado, né? O Galopo mesmo, que hoje, eu acho que o Galopo cada vez vai melhorando mais, mas ele teve muitas bolas que ele fazia algumas tentativas que não davam certo, porque ele tentava uma enfiada para jogador que não tinha aquela característica, ou tentava fazer um passe e acabava errando, porque a movimentação do time estava um pouco diferente do usual. Então por isso que às vezes a gente fala, né? É um jogador que, quando estiver bem adaptado, provavelmente vai trazer aí muitos resultados para o São Paulo. Deve o São Paulo colher algum fruto dessa contratação. Parece um jogador muito capacitado, mas hoje todo mundo teve dificuldade, né? Toda a equipe ali teve dificuldades, porque era um time que jogou poucas vezes juntos. Outro destaque do time, Luizão, né, que estava jogando ali na zaga. São Paulo tinha uma zaga completamente diferente. Miranda voltou hoje, né, então tinha o Miranda, tinha o Ferrarese e tinha o Luizão. O Ferrarese mesmo teve algumas boas intervenções, alguns carrinhos. No meio, eu falei do destaque do Thales Costa, outro que está voltando e que também parece ter sentido pouco. Não é que não tenha jogado mal, mas teve uma partida um pouco irregular, foi o Andrés Colorado. Jogador muito grande, muito alto, mas errou algumas bolas aéreas, algumas disputas por cima no meio campo, e às vezes a movimentação dele também não foi tão boa, né? Porque teve um lance mesmo que o Igor Gomes ele escapa e ele fica procurando alguém para tocar, não tem, né? Porque o Colorado ele não se desloca, então ele acaba voltando o jogo para fazer a construção, porque não adianta também tentar fazer ali a jogada sozinho, não tinha alguém para tabelar a bola com ele. Isso aconteceu algumas vezes com o time, porque era toda essa movimentação. Rafinha, como eu já tinha falado, né?
foi um jogador enorme, foi o capitão da equipe hoje também, né? E o São Paulo teve o Éder, o autor do gol, e o autor do segundo chute que o São Paulo deu no travessão. Então, o que acontece? O Rafinha meteu uma bola pro Éder, o Éder se enrosca ali, o jogador do Corinthians acaba derrubado e o juiz entendeu o pênalti. Foi muito enfático. Eu confesso que no estádio a impressão que eu tive foi de pênalti. Revendo o lance, acho que é discutível. No Brasil já vi pênalti marcado assim, mas entenderia se não tivesse marcado. De qualquer forma, o Éder pediu para bater, ele mesmo pediu para bater, bateu. Eu fui ver depois na repetição que quase que o Cássio defende com a perna, né? O Éder bateu no meio do gol, o Cássio pula e a bola passa assim, meio que conforme ele salta assim, tem uma abertura de perna, a bola passa ali, quase que a bola bate na perna do Cássio ali, teria sido uma tragédia. E depois, uma outra bola cruzada ali, acho que foi do Rafinha também, no segundo tempo, a bola sobra pro Éder ali no bico da área, ele chuta a bola no travessão, muito azar. Mas vamos combinar. Rogério ali, quando está faltando uns 30 minutos para acabar a partida, ele resolve colocar alguns jogadores titulares e ao invés de São Paulo melhorar, na verdade, o adversário acabou tendo domínio nesse período, principalmente no período inicial, de que entraram alguns jogadores ali para recompor o time também, muita gente cansou e tudo mais, já tinha jogador com amarelo, e nesse momento foi o momento que o Corinthians teve mais pressão. Então eu falei aí de 3 defesas que o Felipe Alves fez, uma bola ainda na trave e uma chuva de escanteios. Nós tivemos alguns escanteios seguidos que, é bem verdade, o Corinthians poderia ter aproveitado algum deles, né? Teve muitas chances, bateu bem os escanteios. São Paulo também teve oportunidades, como eu falei, mas teve um momento ali de domínio do Corinthians, de pressão, que deu um pouco de receio, que se o São Paulo toma o gol ia ser muito difícil correr atrás mais uma vez. Então, dentro das circunstâncias, da gente imaginar que a gente vem de uma classificação na quinta-feira muito dura, num jogo que, como a gente explicou no vídeo de jogo ali, com as análises do Gabriel Perecini, o São Paulo correu alguns riscos, né? Forçou que o adversário saísse jogando, né? Não cozinhasse a partida, porque precisava dos 2 gols. Era visível que no fim da partida muitos jogadores estavam desgastados, e quarta-feira agora o São Paulo tem que enfrentar o Flamengo, e na mesma situação que como enfrentou o Atlético Goianiense, com uma desvantagem de 2 gols. Mas a diferença é que o Flamengo está numa outra prateleira, tanto em relação ao São Paulo quanto em relação ao próprio Atlético Goianiense. E ainda por cima o São Paulo joga fora de casa. E vamos lembrar, ao contrário do que aconteceu, né, na primeira partida, São Paulo e Atlético Goianiense, que a gente teve a expulsão do Igor Gomes, que cometeu uma falta quando já tinha amarelo, não podia ter cometido aquela falta. O São Paulo não foi tão bem contra o Atlético Goianiense naquela partida, quanto foi contra o Flamengo, na partida que ele foi derrotado por 3-1. No Morumbi, São Paulo conseguiu amassar o Flamengo e tal. Então, talvez acreditando na possibilidade de reeditar esse futebol é um futebol que poderia, sim, permitir que o milagre no Maracanã acontecesse. É muito difícil, é muito improvável, mas o São Paulo jogou para vencer o Flamengo e teve chances de vencer. Nessa partida que eu descrevi, o São Paulo errou 4 vezes e tomou 3 gols. Das 4 vezes que errou, tomou 3. Então, lá no Maracanã, se conseguir jogar assim, errar menos, tem a chance, mas é muito difícil ganhar com 2 gols de diferença do Flamengo, ainda mais sabendo que Dorival terá a chance de armar o time e tudo mais. Mas por que eu estou falando desse jogo do Flamengo? Porque possivelmente, tanto o desgaste do jogo contra o Atlético Goianiense, quanto esta partida do jogo do Flamengo, em que o São Paulo terá que jogar ali com a sua equipe mais titular, devem ter pesado na escalação de hoje. São Paulo foi com uma equipe alternativa. E, na verdade, quando estava indo para o Morumbi, foi quando saiu a escalação, eu fiquei bastante preocupado com sabendo já que o adversário queria ali se aproximar, tá brigando a parte de cima da tabela, vinha com um time, é clássico, é majestoso, tem um peso enorme para todo mundo. Eu fiquei bastante preocupado com o Rogério colocando ali uma equipe alternativa. Eu falei, pô, se perder hoje vai ter uma pressão de parte da torcida que vai ficar incomodada, perder clássico é sempre muito difícil, mas, como a gente sempre fala aqui no canal, eu e Gabriel Perecini, a gente cansa de falar, São Paulo tem um time que é muito dedicado. Pode ser que não tenha os melhores jogadores do Brasil, né? A gente tem elencos bem mais robustos que São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tem time aí com muito mais elenco. Hoje mesmo o Corinthians que estava em campo
tinha mais peso do que o próprio São Paulo, que estava com a sua equipe reserva, mas os jogadores mais uma vez se entregaram, né? Brigaram, correram, lutaram o tempo todo. Então, assim, o São Paulo é um time que vai até o fim, né? Briga até o fim. Amanhã eu volto com o vídeo de jogo e ao lado de Gabriel Perecini, a gente vai fazer uma análise mais contundente, explicando as linhas, explicando a proposta do Rogério, explicando o que ele queria, como é que foi a movimentação, como é que foi feita a marcação, no que o São Paulo errou e principalmente no que acertou. Porque assim, mesmo eu tendo falado que em um determinado momento da partida o Corinthians teve um domínio, justamente foi quando o São Paulo fez as trocas, até a galera se ajustar ali, o Corinthians conseguiu colocar mais pressão, né, no segundo tempo, o Corinthians entrou com bastante pressão, é bem verdade. O São Paulo mesmo, nesse segundo tempo, teve oportunidades de ganhar o jogo, né? Teve ali bola no travessão, teve algumas jogadas em que errou a última bola, teve alguns lances em que se precipitou e outros lances que teve essa dificuldade. Vai dar um toque, o time está pouco entrosado, time que jogou pouco, né? Tem todos esses problemas. Mas, de novo, o Thales Costa foi um destaque, menino bom, que bom que ele foi um dos destaques, é um bom menino para observar. O Luizão também foi um destaque positivo, considerando que estava jogando um clássico, com o Morumbi lotado, né? Então tinha mais de 50 mil torcedores ali, empurrando o time, isso é muito importante. E o Felipe Alves fez um excelente jogo, talvez o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo. 3 grandes intervenções, 2 que ele precisou de muito arrojo, técnica e tudo mais para fazer a defesa. Uma foi mais em cima dele, mas ainda assim estava bem colocado. E, de novo, o São Paulo tem que se preocupar aí para as próximas temporadas, avaliar o que tem no elenco, avaliar as saídas e entradas, mas hoje, para o jogo, conseguir lutar de igual para igual, um clássico, enfrentando um adversário que é um rival e tal, e arrancar ali o empate com muita luta, tem muito a ser elogiado e, quem sabe, traga até um pouco de moral para o time quarta-feira para a gente tentar um milagre. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com um vídeo de jogo. Fique ligado nas nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe com quem quiser ter um pouquinho desse bate-papo, que isso que a gente fez aqui foi um bate-papo, e também acompanhe as outras redes sociais do canal, porque logo eu vou anunciar algumas novidades aqui, algumas coisinhas que a gente vai fazer de promoção aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!